Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente de língua portuguesa. E nessa unidade nós vamos trabalhar com esse tema que aparece aqui, ó, histórias que encantam. Em outros momentos nós trabalhamos as histórias que informavam, né? As histórias que ensinavam, que informavam. Agora nós vamos trabalhar com as histórias que encantam. E para a gente começar a nossa aula, então nós vamos lá para o nosso livro, certo? Vamos lá. Olha lá. Aqui nesta página, então, o autor ele nos apresenta um pouquinho do que a gente vai ver nessa unidade. O que a gente vai ver com esse tema, histórias que encantam? Olha lá. Neste capítulo, vamos ler histórias que foram escritas para nos encantar, para despertar nossos sentimentos e nossas emoções. Quando nós trabalhamos em outros momentos sobre as histórias que ensinavam, existia um momento em que a gente dividiu essas histórias que ensinavam em histórias fictícias e histórias verdadeiras. E as histórias fictícias, né, elas podiam ensinar, mas elas também poderiam nos emocionar, causar algum tipo de emoção ou servir para o nosso próprio lazer. E é um pouco sobre essas histórias que nós vamos conversar nessa unidade. Olha lá, são histórias escritas para nos encantar, para despertar nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, ao contrário do que a gente viu nas histórias fictícias que informavam ou que ensinavam, que tinham até um fundo moral, muitas dessas histórias que nós vamos ver agora, que servem para mexer com as nossas emoções e para nos distrair, nem todas têm fundo moral. Às vezes, uma ou outra aparece uma moral, mas não é obrigatória, porque agora a finalidade é outra, tá bom? Nós também vamos analisar e compreender a importância das capas dos livros e continuar a aprender as estruturas das palavras da nossa língua. Então, nós vamos continuar aprendendo novas palavras, como é que elas se compõem, como é que elas se constroem, que outros elementos aparecem na nossa língua para melhorar ainda mais a nossa escrita, a nossa pronúncia, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, analisando a nossa capa, né? A nossa página de abertura. Olha lá. Nesta página de abertura, a gente tem essas figuras aqui, ó. Deixa eu baixar só mais um pouquinho. Olha lá. Eu tenho aqui uma senhora, né? Eu vejo que é uma senhora, né? Uma senhora. E eu vejo aqui duas crianças, né? E vejo essa senhora com um livro na mão. O que será que ela está fazendo com esse livro na mão? Vamos analisar a imagem. O que vocês acham que ela está fazendo? Será que ela está... Será que de fato isso aqui é um livro ou será que isso aqui é um álbum de fotografias? O que vocês acham? Vamos focar primeiro aqui, nesta imagem. Será que é um livro? Será que é um caderno de receitas? Será que é um álbum de fotografias? O que vocês acham? Bom, eu penso que um álbum não pode ser. Por que não pode ser? Porque um álbum carrega o quê? Fotos. É bem verdadeiro que alguns álbuns têm a foto e tem uma escrita pequenininha embaixo que é uma legenda. Mas dá uma observada aqui, nisso daqui. Eu tenho uma imagem aqui, porque dá a entender que é uma imagem, mas olha quanto de escrita que eu tenho. Essas linhas são as escritas. Então, será que é um álbum? Será que um álbum vai ter uma imagem e um tantão de legendas assim? Não, né? Muito provavelmente não é um álbum. Será que é um livro de receita? Vocês podem dizer para mim, professora, pode ser, ó, pode ser que aquela ali seja a imagem, né, do produto final, né, do bolo, sei lá, do doce, e aqui esteja a receita. Mas será que uma senhora, né, que está ali com as crianças, veja, ela não está na cozinha, ela está na cozinha? Não, né, o ambiente onde ela parece estar parece ser uma sala, né, ó, tem os sofás, almofadas. Então parece que é uma sala, não me parece uma cozinha. Será que ela estaria numa sala mostrando um livro de receitas para crianças? Estamos em dúvida, né? Está mais para o não do que para o sim, mas vamos seguir para a gente ver se encontramos outras pistas. Olha só que interessante, aqui na cabeça, perto da mente das crianças, tem uns balões, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Tem uns balões. Esses balões indicam o quê? Onde é que eu encontro esse tipo de balão? Normalmente na história em quadrinho, né? Na história em quadrinhos, a gente encontra muitos balões. Balões para o pensamento, balões para o susto, balões para o grito, balões para a fala normal,
balões para o sono, não é? Tem vários tipos para a imaginação. Esse balão aqui que tem as bolinhas é o balão da imaginação. Então vamos pensar, ela está com um livro aberto, que a gente não sabe se é de receita ou se é de história, e as crianças estão aqui, ó, esse está imaginando aqui, essa daqui está imaginando aqui. Será que essa imaginação poderia vir de um livro de receitas? Será que a partir da receita de uma gostosura aqui, de uma guloseima, será que ia sair esse tipo de imaginação? Acho que não, né? Mas será que se for um livro de histórias, será que isso acontece? O que vocês acham? Muito provavelmente, né? Porque o que acontece quando alguém nos conta uma história ou quando eu leio um livro de história? O que acontece? Quando eu começo a ler, tanto quem ouve ou como quem lê para si mesmo, a gente começa a imaginar aquilo que está escrito, porque nem sempre o livro traz imagens, não é verdade? E mesmo que o livro traga imagens, a gente também consegue criar outras imagens na nossa cabeça a partir daquilo que estamos lendo ou ouvindo, não é verdade? Então, nesse caso, então, nós temos aqui uma senhora, né, que pode ser a avó dessas crianças, mas não pode ser uma tia? Pode ser uma tia. Não pode ser uma vizinha? Pode ser uma vizinha. Pode ser alguém que cuida das crianças, mas que não necessariamente seja da família? Pode ser, né? Pode ser. Enfim, ela é uma pessoa que está neste momento cuidando dessas crianças e fazendo uma atividade com elas, que é qual atividade? O de contar histórias. Então ela está fazendo um momento de contação de histórias. Ela está contando uma história e veja que ela está contando e mostrando para eles o livro, mais ou menos como quando a professora conta uma história, né? Eu conto a história e mostro o livro para vocês. Então olha só, e enquanto ela vai contando, eles vão imaginando. Agora vamos focar nas imaginações, né? Vamos pensar lá se olhando para a imaginação, a gente consegue perceber de que história nós estamos falando. Olha lá. No pensamento desta criança aqui, a gente tem o quê? Uma menina usando uma capa vermelha, carregando flores, carregando uma cesta de frutas. Aqui tem umas árvores, né, uns cogumelos, indicando que ela está num ambiente de vegetação, né, não está num ambiente externo, não num ambiente interno. Isso é o que a gente vê aqui. E aqui no pensamento da menina, o que a gente vê? A gente vê uma árvore, né, mostrando que também é um ambiente externo. E a gente vê um homem. E olha o que esse homem tem na mão. Um machado, né? Provavelmente para cortar a árvore. Então, provavelmente ele é um lenhador, né? Uma pessoa que corta árvores para ter lenha, tá certo? Muito bem. Vamos seguir ali na próxima página para a gente ver se tem uma sequência da imagem. Olha lá! Tem uma terceira criança nessa história. Olha lá, ó. Né? Pra cá, mais pra cá, tá a senhora com o menino e a menina. E pra cá tem mais essa criança, ó. Pode ver que é a continuação do sofá, estão vendo? Que tá sentado no sofá, inclusive. E ele também, ó. Ele tem dois balões. Ele tá pensando duas coisas separadas. Nesse balão aqui, a gente tem uma senhora, não é isso? Que usa óculos, que tá lá com uma roupa de dormir. E tem também o quê? Um lobo, né? Um lobo bem vestido, disfarçado, esse lobo, na verdade, continua sendo o balão do pensamento, porque ele é com bolinhas, ó, tá vendo? Muito bem. Se a gente for analisar só o desenho, só a imaginação das crianças, vocês aí saberiam me dizer qual é a história que aquela senhora está contando para as crianças? A partir dos desenhos que a gente viu? Que histórias vocês conhecem que aparece lenhador, que aparece uma menina usando uma capa vermelha com cesto de flores e de frutas, que tem uma vovozinha, que tem um lobo? Que história é essa? Eu lembro de uma história. Essas imagens me trouxeram a memória de uma história que eu ouvi muito e que eu ainda conto para os meus alunos, que é a história da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Pode ser que você aí em casa tenha tido uma outra referência, mas a referência que eu tenho, a partir das histórias que eu conheço, a partir desses elementos, é a história da Chapeuzinho Vermelho. E olha lá,
Vamos continuar ali, olha ali no Conversa Vai. Vamos ver se a gente deu conta de toda a análise dessa imagem. Olha lá. Contar histórias é um hábito que temos já há muito tempo. Então agora, mais do que nunca, nós já temos certeza que aquele livro que aquela senhora está usando com aquelas crianças é um livro de histórias. E esse hábito de contar história vem de muito tempo. Vocês sabem que hoje a gente tem os livros de história. Mas a contação de história, o hábito de contar histórias vem, de muito tempo, muito tempo. Desde que existem os primeiros habitantes da Terra, em algum momento havia essa situação de se reunir para ouvir as histórias. Que num primeiro momento, se nós formos pensar lá na pré-história, eram as histórias das caçadas, eram as histórias daquilo que eles tinham vivido no momento em que eles saem da caverna e vão até a mata caçar. Então eles se reuniam para contar como foi a caçada. Ninguém lia, ninguém escrevia, muito provavelmente o modo de se comunicar era muito diferente do que a gente conhece hoje, mas já se reuniam para contar histórias, né? O tempo foi passando e foram surgindo ao longo dessa história da humanidade outras pessoas que também se dispuseram a contar histórias. Histórias para ensinar, para mexer com o comportamento das pessoas, para modificar, né? Para que as pessoas parassem para pensar nas suas atitudes. Histórias que serviam pelo simples prazer de estar reunidos e conversar e contar uma história, envolver as pessoas ali naquela história. Ou talvez para convencer as pessoas de alguma coisa, também se inventavam histórias e essas histórias elas eram contadas. Se a gente for avaliar o tempo que existe o homem no planeta Terra, né, a humanidade no planeta Terra, a gente pode dizer que é recente essa escrita das histórias. Em algum momento, né, principalmente os irmãos Grimm, eles resolveram fazer o quê? Juntar essas histórias que se contavam e registrar, escrever. Por isso é que essas histórias, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, que chegou até os nossos dias, ela não é de hoje, ela não é uma história recente, ela é uma história, muito antiga, de séculos, tem centenas de anos. Mas ela só chegou até nós porque em algum momento alguém resolveu escrevê-la, né, e mantê-la escrita. E como a gente sabe, como ela foi passando o tempo, alguns finais para a história foram sendo modificados. Mas muito do que nós temos hoje como história, né, as histórias mais antigas, os contos de fadas que a gente chama, eles vêm dessa cultura oral, do contar oralmente. E sabe que não existia história de criança e adulto, né? Era criança e adulto junto ouvindo a mesma história. Tá bom? Então, olha lá, as pessoas contam histórias verdadeiras, histórias inventadas e histórias misturadas, que tem um pouco de verdade, um pouco de invenção. Qual é a sua história preferida? Pensa aí. Qual que é a sua história preferida? E depois que você pensar na sua história preferida, você vai registrar aqui, Todos nós temos nossas histórias preferidas, mas qual é a importância delas em nossas vidas? Por que gostamos tanto de contar e de ouvir histórias? Por que será? Eu diria para vocês que as histórias, para mim, elas me remetem à infância. A minha mãe contava histórias para mim e era muito bacana. Então, toda vez que eu ouço uma história antiga, eu lembro desse contar de histórias que a minha mãe fazia comigo. E também, claro, depois quando eu entrei na escola, a professora que contava histórias. E qual que é a importância da história? Né? A história, para mim, ela traz alguns ensinamentos, mas ela também é um momento de lazer, um momento de distração, um momento de diversão. É bom contar histórias. Contar histórias faz parte da condição humana. Quando eu conto como foi meu dia, eu estou contando uma história. Porque eu, professora Luzilete, você que está aí me ouvindo, é um sujeito histórico. A gente produz história. O nosso dia tem uma história. Tá bom? Gostaram? Gostaram da nossa análise? Então a gente vai continuar falando isso em outro momento. Por hoje nós vamos parar por aqui, mas não esquece de registrar qual é a sua história preferida e que importância ela tem para você, tá bom? A gente segue conversando em um outro momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!